A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, aqui não esconde os textos bíblicos dos filhos de Deus e nem lhe dão falsas interpretações, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que serão postados no canal, deixe o seu like, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação nesse planeta. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas e entregue a nós, os teus filhos, da carne e de fora da carne. Duvide de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, com o coração limpo e o cérebro puro, pesquisando e olhando no espelho da lógica, verás quem está com a verdade. Faremos alguns comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. O boletim dessa semana versa sobre a educação espiritual, da criança ou do espírito. Porque as pessoas confundem porque é criança, o espírito é novo. Não. O espírito tem a mesma idade, apenas o perispírito é reduzido para acoplar ao corpo físico de uma criança, de um recém-nascido. E com isto, Deus vai dando oportunidade de desabrochar as verdades divinas. O boletim dessa semana, ele ensina do embrião à cristificação. Com um pouquinho de inteligência e honestidade, você verá nas entrelinhas do boletim o que Jesus quis dizer com essas palavras. Vós sois deuses e não sabeis. O Pai é espírito e verdade, e assim quer que os seus filhos venham a ser, porque o objetivo da encarnação não é indo e reencarnando sem fim. A encarnação terá o fim quando o espírito estiver totalmente reintegrado a Deus, ou seja, sendo Deus em Deus, porque Deus nada faz sem um desígnio, sem uma destinação, e a nossa destinação é voltar a ser Deus em Deus, como Jesus deixou nessas sentenças lapidar. Vamos ao boletim, vamos aprender com Deus. Porque o boletim diz tudo. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Gratidão, Senhor Sagrado Princípio, abaixo do Senhor toda a corte celeste, começando por Jesus, o nosso verbo modelar e modelador, exemplo de comportamento para essa humanidade. João Evangelista, o nosso atual diretor planetário. Mãe Maria, Sócrates, Gandhi, Gabriel, entre outros irmãos trabalhadores. E as 3 legiões que comandam o trabalho socorrista, de uma para outra era. São as legiões socorristas chefiadas por nossa querida irmã Maria Madalena, recolhendo irmãos para posterior encaminhamento, e as legiões médicas, chefiadas por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, tendo como expoentes Dr. Zerbini, Almeida Prado, Alberto Seabra, Dr. Fritz, Oswaldo Cruz, entre outros irmãos trabalhadores, e as legiões que mantêm a disciplina e a ordem no planeta, chefiada por nosso querido irmão Nero. São as legiões de soldados romanos, pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, guardiões, os ciganos, floristas, as crianças, enfim, que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Vamos ao boletim.
Educação da criança ou do espírito? 1. O espírito, saindo de Deus como óvulo, com todas as virtudes divinas em potencial, herda do mesmo princípio, ou Deus, todos os fatores, em leis, elementos e meios, para se desabrochar, até voltar a ser Deus em Deus, ou uno. 2. Quanto mais for subindo na escala evolutiva ou biológica, ou no entendimento, aonde pontificam a verdade como conhecimento, o amor como conduta e a virtude como qualidades acumuladas, tanto mais virá a ser responsável perante a justiça divina. 3. Para desabrochar as virtudes divinas, entre outros fatores, a reencarnação oferece oportunidades totais, porque coloca o espírito frente a todos os motivos necessários espirituais, físicos, morais, científicos, técnicos, etc. 4. Ser criança material ou na carne decorre de ser criança espiritual, sem fator evolutivo ponderável. 5. Ser criança material ou na carne decorre de lei natural por determinação divina, porque o processo evolutivo ou desabrochante determina reencarnar, seja o espírito mais ou menos evoluído, melhor ou pior, tem ou não karma negativo a ressarcir. 6. Reencarnar é lei, para desabrochar o Deus interno, a centelha que deve voltar à unidade divina, ou espírito e verdade, como o princípio o é. 7. Há espíritos em todos os graus da escala evolutiva, que não devem crimes, porém devem a si mesmos a obrigação de ir desabrochando as virtudes divinas, que contém em potencial. Estamos referindo-se aos espíritos de animais, como cachorro, cabras, enfim, todas essas matizes de espécies e raças. Há espíritos em cujo karma estão as marcas dos crimes cometidos e que, independentemente do fator evolutivo normal, estão obrigados aos devidos ressarcimento. O outro adendo: quando o espírito filho de Deus lavra em si uma atitude negativa contrária à lei de Deus, nós registramos em nós mesmos as marcas no perispírito desse ato, e somente por lei, ressarcimento, ou como a justiça divina bem aceita, comutação, fazendo o bem, é que irá apagando as marcas registradas no seu perispírito. Em Deus não há perdão de faltas cometidas. 9. Em muitos espíritos estão as marcas negativas e positivas, em grau relativo, favorecendo descontar faltas e acumular méritos desabrochantes em uma mesma encarnação. 10. Entenda bem, cada um, que o problema do espírito não é de purificação, mas sim de desabrochamento das virtudes divinas, até vir a ser como Deus, Espírito e Verdade. 11. Por 3 motivos, o espírito reencarna: provas ou trabalhos desabrochantes das virtudes divinas que contém em potencial, expiação de faltas ou crimes cometidos, e tarefa messiânica ou de caráter muito superior. 12. Em muitos casos, numa mesma encarnação, podem estar na pauta encarnacionista os 3 fatores: provas evolutivas, expiação e missão. Cumpre notar, entretanto, que nas graves expiações ou nas grandes missões salientam-se os mais severos programas encarnacionistas, onde o trabalho dos altos mentores, programadores, pontifica com observações ou controles que marca todo o tempo de encarnação do espírito. 13. Na Terra, as religiões e sectarismos dão testemunhos de profunda ignorância, de graves falhas, quando se trata de ensinar o certo, sobre tudo quanto diz respeito ao espírito. 14. Na Terra, os que se julgam adultos falham gravemente, quando se trata do verdadeiro ensino a adultos e não adultos, porque o comportamento deriva de fanatismos
religiosistas, sectários e de outros tantos mórbidos registros. 15. A lei moral e o Cristo modelo, falando muito menos, certamente ensinam tudo certo e para sempre, para as crianças de todas as idades, principalmente adultas. 16. Por causa do passado da ignorância acumulada e dos vícios religiosistas e sectários e de outros tantos mórbidos misoneísmos, os terrícolas não entendem o que Jesus proclamou. Dai dignos frutos pelo exemplo. Quem, como adulto, pai, mãe, irmão, mestre ou preceptor de qualquer nível, não dá dignos frutos pelo exemplo, como pode ensinar a criança? 17. Quando alguém no plano espiritual, de bom gabarito, encara o encarnado ou o marionete que movimenta sobre a terra, nada mais vê do que não seja um fanático desta ou daquela panelinha ou igrejinha capciosa. 18. Como o novo céu e a nova terra despontam nos horizontes da história, devemos lembrar a todos os terrícolas que a lei moral, o Cristo modelo e o Consolador, por ele generalizado, tal e qual como está ordenado no primeiro capítulo do livro dos Atos, terá que se estender sobre toda a carne ou humanidade, modificando totalmente os usos e costumes. 19. Cremos ser dispensável avisar que Deus não precisa mudar de conduta. 20. Entretanto, não se esqueçam os homens. A justiça divina obrigará o homem a mudar, custe o que custar. Mais uma vez lembramos aos inteligentes e honestos a importância de ler os 5 últimos capítulos do Apocalipse, porque além de avisar sobre as profundas renovações ciclo-históricas, sobre as renovações cíclicas, salientam acima de tudo que o reino de Deus e sua justiça, para todos os efeitos, controlam tudo na vida dos filhos do mesmo Deus. 21. Sendo assim que a justiça divina prevalece sobre tudo e todos, saibam ou não, queiram ou não os homens, o principal que cumpre aos adultos praticarem em favor da educação da criança é dar dignos frutos pelo exemplo. 22. E quando se trata da lei moral, Cristo divino molde e o do Consolador por ele generalizado, os donos das religiões, seitas, camarilhas, súcias, igrejinhas, panelas e panelinhas, dão os mais hipócritas exemplos, mentem sobre os textos bíblicos, escondem verdades iniciáticas, tudo fazem para que tribófes humanos prevaleçam sobre os mandamentos de Deus. 23. Jamais descobertas científicas ou técnicas traduzem ou significam que alguém ou algum país, raça ou povo venha a ter o direito de se constituir no algoz do seu irmão. 24. Jamais algum meio de comunicação ou facilidade de ensino representa para alguém o direito de escandalizar o amai uns aos outros. 25. Portanto, pense na educação da criança, aquele que se educou primeiro, que primeiro descobriu que cristianismo é moral divina, amor divino e revelação divina. 26. Porque a ignorância e a hipocrisia não herdarão o reino de Deus. E para herdar o reino de Deus, a lei moral manda respeitar o princípio e amar o próximo, enquanto que o Cristo modelo ensina a renunciar até o supremo sacrifício, escondendo verdades bíblicas proféticas e apresentando aranzéis hipócritas que defendem suas míseras inclinações mundanas ou mórbidas manias dominadoras, é que os donos de religiões e sectarismo vão dar dignos frutos, vão dar dignos exemplos às crianças? Perante Deus ou a plenitude espiritual, os terrícolas são todos crianças, mas as crianças hipócritas valem muito menos e não vivem falando em amor, segundo o ritual da mesma hipocrisia, porque por cima da justiça divina ninguém jamais passará. Assim no boletim Oswaldo Polidoro, princípio sagrado em sua última encarnação nesse planeta. Oração dos apóstolos. Sagrado princípio,
Deus, o Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo filho teu, depositar tuas virtudes divinas para desabrochá-las e tornar-me um no total. Devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguarda a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu, venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estivesse subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço as minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça. Em qualquer circunstância, mereça mais ou menos ou nada, agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina, graças a Deus. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins publicados semanalmente, com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Fiquemos todos nas bênçãos divinas. Uma ótima semana a todos.